Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero responder uma das maiores dúvidas aqui dos imigrantes em Portugal. Vale a pena trabalhar ou é melhor empreender em Portugal? Então, hoje eu vou trazer uma pessoa aqui para conversar com a gente, que ela trabalhou em Portugal e agora empreende e junto comigo. Então, sem romantizar, vamos esclarecer essas dúvidas de vocês. Então, venha comigo e vamos conversar. Então, meus amigos, estou aqui com a Samela. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, Samela. Obrigada, Aline. É um grande prazer estar aqui com você, né? Juntas nesse vídeo e também no negócio aqui em Portugal. Gente, como eu tinha falado com vocês, a Samela, ela hoje empreende em Portugal, mas ela começou trabalhando. E nada melhor do que trazer uma pessoa aqui para conversar conosco que viveu essa experiência. Porque a ideia aqui é realmente trazer experiências reais para cada um de vocês, para que vocês possam fazer a melhor escolha. Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta, né, Samela? Samela, fala pra gente, como que foi conseguir esse primeiro trabalho quando você chegou? Né? Demorou, não demorou? Foi bom, foi ruim? Conta pra gente. Bom, Aline, minha experiência foi muito ruim, né? De imediato, assim. Eu trabalhei 2 semanas na restauração como empregada de mesa. Eu cheguei aqui em Portugal no dia 18 de julho. E no dia 20 eu já tinha arrumado part-time. Foi indicação de uma conhecida que eu tinha aqui, né? Só tinha ela, só conhecia ela, né? Ela e o esposo. Ela falou assim, olha, em tal lugar, eles pegam part-time. Eu fui lá, já entrei, era 7 euros a hora. E era uma loucura. Meu Deus, esse negócio foi... Era muita gente, eu cheguei no verão, muita aglomerada, muita grosseria. Eu lembro que eu fiquei impactada, porque, poxa, eu tinha uma semana aqui, eu não sabia nem o que era um sumo. O abacaxi do Brasil, o ananás. Caramba! E aí, por não saber, as pessoas tratam você como se você fosse uma lesada. Outra cultura, né? E você não sabe algumas palavras, né? Que algumas palavras, pessoal, apesar de ser português, né? Também, aí como no Brasil, mas aqui é português de Portugal. E parece que a diferença é só no jeito de falar, no sotaque, mas não. Algumas palavras são diferentes, umas não que a gente usa no Brasil tão facilmente ou não são tão bem-vindas em Portugal, e chegar do nada a gente realmente não está preparado, né? Mas fato é, o trabalho ela conseguiu bem rápido, né? Em 2 dias ela estava trabalhando. Não foi a melhor experiência, né, Samela? Mas conseguiu. Vamos lá. Então foi bem rápido, né? Mas fala pra gente assim, a experiência a gente já sabe, não foi a melhor, mas e o salário? Como é que foi essa questão do salário? Porque deu pra entender na sua fala que você chegou pra trabalhar, né? Pra buscar trabalho e essa oportunidade. E você conseguiu rápido, mas em questões salariais, né? De ordenado, como eles chamam aqui, como foi isso? Bom, pessoal, era pra ser part-time lá na restauração, né? E o dono ele me chamou depois de 3 dias e queria me efetivar por full-time. Ele me ofereceu o ordenado de 1.000 euros. Era um horário bipartido, então eu entrava às 10 da manhã, saía às 15, se desse pra sair às 15, né? Porque se você tem clientes, se você tem coisas pra fazer, você não vai embora. Voltava às 18h30 e aí eu fechava às 22. Se desse pra fechar às 22, 1.000 euros. Eu aceitei. Só que como eu cheguei, e no segundo dia, eu cheguei dia 18, dia 19 eu saí aqui entregando currículo para todo mundo na loja. E eu tinha entregado um currículo numa loja, aqui no centro mesmo, e eu aceitei na restauração. No outro dia, a loja tinha me chamado. E eu abri mão, obviamente, da restauração. Por conta da minha experiência, né, eu vendi a vida inteira. Eu fiz especialização em moda e aí ter a oportunidade de sair da restauração e pegar uma loja de moda feminina. Fazia mais sentido pra você, né? Primeiro, horário, 2 folgas na semana, eu ia ganhar mais. Quando eu saí, quando eu cheguei e falei, ó, senhor fulano, vou sair da restauração, recebi uma proposta pro meu Deus. Ele acabou com a minha raça, ele disse que brasileiro é assim mesmo, todo mentiroso, desonesto, que vem atrás de serviço e aí na primeira oportunidade de melhorar, cai fora. Mas gente, é óbvio, eu vim pensando na minha família, não vim pensando nele, é óbvio que ele escolheu o que era melhor pra mim. E em relação ao ordenado, na loja que eu trabalhei, era o ordenado mínimo de 870 na época, mais as férias,
o Natal, né? Tinha hora extra lá também? Tinha, eu fazia hora extra, eu pagava 5 euros a hora extra. Coisa que na restauração não tinha. Não, Você precisava ficar mais por conta do volume, né? Do volume do verão. Gente, só para explicar para vocês, eu e a Samila, a gente está numa cidade pequena, porém turística, tá? E essas cidades turísticas, principalmente a que a gente está, que é a Esposende, elas têm um volume muito grande de pessoas circulando no verão, tá? Por quê? Porque as pessoas vêm passar férias, turistas, então a parte de restauração, e também só para vocês entenderem que a gente está falando de restauração, né? Restauração é igual restaurante no Brasil, tá? Então toda essa rede de restaurantes aqui é considerado um nome de restauração, tá? Então fica muito movimentado. E estranhamente você não ganhava as horas extras, né? Que era devida, né, Sandra? Olha, Aline, eu acho que é bem comum aqui, né? Por conta da experiência do Silas, do meu esposo, que ele também entrou na restauração. Eu acho que é muito comum não pagar em hora extra, né? E é aquilo, você não tem liberdade de dia, porque prende você de manhã, prende você de noite, prende você sempre. Então você pode dizer que esse foi o teu maior choque na questão de trabalho aqui em Portugal? Esse choque de realidade foi o maior choque, né? Eu imaginei. E Samela, fala pra gente uma coisa, o que ninguém conta sobre trabalhar em Portugal? Porque, assim, meus amigos, a ideia aqui é que a gente seja um alerta, algo sincero, né? De vida real. Então a gente não quer romantizar nada, a gente não quer passar pano em nada, a gente quer de verdade contar experiências. E não que não tenham experiências, né, todas na restauração sejam ruins, né? Teve alguma experiência sua, de alguém próximo a você que foi melhor na restauração? Não, todas foram péssimas. Então acho que a Samela não indica pra gente trabalhar na restauração. Mas assim, muitas das vezes a gente não tem condição de escolher quando a gente está chegando aqui, né, no país, né, Samela? A gente precisa chegar e a gente chega com muita força de trabalho, muita vontade, né, e necessidade, né, de que isso aconteça. Então a gente acaba pegando a primeira oportunidade que vem, mas acho que uma coisa que vale a pena a gente deixar para eles, Samela, é a questão de trabalho aqui. Porque ao contrário do Brasil, pessoal, trabalho é uma coisa que não falta aqui em Portugal, né? O que você pode falar pra gente a respeito disso, Samela? Isso é verdade, pessoal. É um mito. Por exemplo, quando eu cheguei, o pessoal falou assim: é mais fácil você encontrar emprego, achar um trabalho no verão. Estar assegurado no verão para quando chegar o inverno ter aquela segurança de que estará empregado. Mas não, até no inverno nós vimos, né, muitas placas aqui de encontra-se, procura-se, contrata-se, part-time, full-time. Então, se você tiver disposição para iniciar onde tem necessidade, com base na sua necessidade, cada um tem uma realidade, né? Tem serviço. E ainda nós estamos em uma cidade pequena, né? É uma cidade muito pequena e, como a Aline disse, turística. Imagina uma cidade grande. O ponto positivo do que a Samela ressaltou, pessoal, é que apesar, né, de nós estarmos numa cidade pequena, e aí a maioria de vocês que querem vir para Portugal, de imediato pensam, eu vou para uma cidade grande porque eu vou ter mais oportunidades. Mas a gente esquece de colocar nessa balança um outro ponto muito importante, que é a questão da concorrência, tá? Então, em grandes centros, você acaba tendo uma concorrência muito maior. Então, você tem uma quantidade de vagas maior, mas você tem uma concorrência maior. E em pequenos centros, isso não acontece tanto, porque geralmente os imigrantes não vêm para pequenos centros, né? E eu achei que isso, por exemplo, para a gente na parte do empreendedorismo, fez toda a diferença e a gente vai começar a falar sobre isso, né? Pessoal, agora falando um pouquinho do meu lado, né? Eu não passei essas experiências da Samela, tá? O meu esposo sim veio trabalhar inicialmente na restauração, mas hoje, quando a gente veio, a gente conversou e a ideia era eu continuar trabalhando online, né, para o Brasil enquanto estivesse aqui, e ele ia trabalhar aqui. Então eu especificamente, com uma experiência própria, eu não tive como essa da Samela, né? A gente escuta falar, e eu não escutei só da Samela, tá? Eu escutei de vários outros, então realmente, infelizmente, acaba, né, sendo muito prática, né? Não podemos afirmar que isso é em todo o âmbito da restauração de forma alguma, e nem queremos fazer isso, mas no geral, com todas as pessoas que a gente conversa, as experiências são sempre assim muito parecidas e negativas, infelizmente, tá? Mas como eu vim, né, no propósito já de continuar tocando o meu negócio lá do Brasil, eu inicialmente pensei, eu vou para Portugal e quando meu esposo estiver de folga eu vou passear, eu vou viver a vida, sabe, Sandra? E aí a gente começa a ver que a realidade é outra, né, meu pessoal? Porque
aqui é euro. E euro pro real faz uma grande diferença e a gente começa a ver as pessoas tendo euro e você fala assim, eu não tenho euro, eu quero euro. E foi uma das coisas que começou a me despertar. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa aqui também, né, que eu consiga conciliar com os meus negócios do Brasil, mas eu preciso para que eu possa estar dentro dessa moeda, né? Que por sinal a gente vai gravar outro vídeo falando do poder de compra dessa moeda, que é absurdamente melhor do que a do real no Brasil hoje. Mas assim, a gente começa a querer participar dessa moeda, né? E aí, com isso aflorando dentro de mim, e a gente acabou fazendo uma amizade, eu e Samila, a gente morou junto num apartamento durante um tempo, então ficamos muito amigas, e a gente começou a pensar junto em oportunidades, em negócios, e como eu falei no vídeo de apresentação anterior, surgiu a Lume, né? Mas a Lume surgiu muito de uma experiência que a Sam ela teve no Brasil. Eu queria que você compartilhasse com a gente, Sam. Pessoal, só vou fazer uma preparação aqui. A Aline me puxou. Porque como eu tive essa experiência negativa na restauração, quando eu entrei para trabalhar como empreendedora, eu me senti no céu. A minha patroa é uma boa patroa, correta com os pagamentos. Tem clientes complicados em todo lugar, mas eu simplesmente está muito. Vale a pena falar que essa experiência da loja foi bem positiva, né? Sim, a experiência da loja foi muito positiva, não tenho o que falar. Mas, e aí, enfim, eu fiquei pegada nisso. Não, eu cheguei, eu falei, olha, eu queria ficar pra sempre naquela loja. Eu falei, eu vou ficar pra sempre. Um dia eu cheguei, a Aline olhou pra mim, eu toda feliz com a loja. Nossa, eu vou ficar ali 2, 3 anos. A Aline olhou pra mim e falou assim, e eu já tive um negócio e no Brasil também, né, que não deu certo. Então eu tava meio traumatizada, eu tava super feliz na loja. Aline, você quer ficar ali com tantas possibilidades de empreender? Não. E aí, caramba, jogou um balde de água fria. Mas ela que veio me puxando, né, pra voltar a sonhar, e aí agora em Portugal. Agora, voltando na resposta da Aline, eu tive no Brasil, após eu ter um problema com o meu empreendimento, eu trabalhei para uma loja, era um modelo de negócio, um conceito de negócio muito bacana, assim, muito admirável. Era o modelo da Lume, o mesmo conceito de maquiagem skincare com preço único. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei pra Aline, olha, lá no Brasil eu trabalhei em uma loja que tinha um conceito de preços únicos. Caramba, era muito bom, a mulherada ficava doida. É uma coisa assim que você oferece uma cestinha, elas só vão colocando. E a ideia foi plantada ali, né? A Aline gostou, aprovou com o esposo dela e aí foi surgindo a Luna. Gente, é muito interessante porque eu particularmente, né, a Samila sabe disso, eu acredito muito que Deus une propósitos, né? Não existe coincidência e eu acho que Ele uniu os nossos propósitos. E acho que porque ela já tinha tido empreendimento no Brasil e não tinha tido sucesso, ela trouxe isso muito para a pessoa dela, sabe? Como que ela não era mais capaz de empreender ou que era melhor não arriscar, né? E a gente sabe que não é sobre isso, tá? Empreender é um desafio em qualquer lugar. E eu entendo, se você que está assistindo agora, você estiver pensando, poxa, mas ela está falando de empreender não é para mim, eu nunca quis, eu não quero empreender. Gente, tá tudo bem. Realmente, a gente precisa ter empreendedores e a gente precisa ter um perfil de quem quer, né, ter mais considerado aquela segurança de estar trabalhando ali, de ter o seu salário, o seu ordenado, não tem problema nenhum. Mas quando eu falava isso para a Samila, é porque eu via muito essa questão nela, sabe? E ela estava pagando algo que fazia parte da essência dela, porque o empreendedorismo é muito isso, é a essência. E vou te falar, Samila, eu demorei muito para descobrir isso. Gente, no Brasil, eu tive mais de 20 anos de CLT, eu trabalhei em várias empresas, pequenas empresas, médias, grandes, já trabalhei em multinacional. E assim, quando eu me descobri para o empreendedorismo, eu sofri bastante, tá? Porque você sair de algo que você, na sua cabeça, você pensa, é certo, eu tenho o meu salário, eu tenho os meus benefícios, para algo que você tem que fazer todo dia acontecer aquilo, né? Mas eu acho que depois que, claro, se você se identifica com o empreendedorismo, você entende que aquilo é para você, as coisas fluem, né? E a Lume tem sido assim, ela tem influído, né? Hoje ela é uma loja dentro de Esposende, né, de acesso local, mas também para os turistas que vão vir visitar essa cidade, principalmente na primavera, no verão mais ainda. Mas a gente não quer parar só por aí não, tá? A gente quer ajudar mulheres, esse foi o nosso propósito, inclusive, não foi montar uma loja de vender produtos, tá? Então só para
deixar isso muito claro, quando a gente quis montar a loja, a gente não quis pensar no faturamento, no resultado que ela ia dar, mas muito que o resultado ele é consequência de um bom trabalho, de um bom propósito desenvolvido. E aí a gente desenvolveu esse propósito, porque através da maquiagem, do skincare, a gente pode cuidar de mulheres, né? Mulheres que não sabem se cuidar, mulheres que não dão importância a esse cuidado, mas que isso é fundamental para o nosso dia a dia, né? E realçar essa beleza feminina, esse autocuidado. Então a Lu me trouxe isso pra gente, essa oportunidade. Realmente, Portugal é um país de oportunidades, eu acho que isso a gente tem um comum acordo, né, Samia? Mas a gente precisa estar disposto a isso, né? Então talvez se você está pensando em vir para Portugal, você de imediato não vai conseguir o melhor trabalho, né? E faz parte. E aqui no canal a gente quer muito ajudar cada um de vocês que decidir tomar essa decisão a vir para cá da melhor maneira possível, né? Mas o que a gente não pode é se acomodar, né? É se acomodar e achar que aquilo ali tá bom, tá ok, né? É 1.000 euros aqui em Portugal. A gente vai falar em outro vídeo também sobre essa questão do custo de vida e tudo, mas basicamente é o que se ganha, tá? Hoje é o país com menor salário dentro da União Europeia, tá? Mas eu quero deixar aí o convite para vocês assistirem os próximos vídeos, né? Então, se você gostou desse vídeo, já dá um like, né? Já se inscreve no nosso canal para que a gente possa ajudar outras pessoas. Samela, eu quero agradecer a sua participação, por você ter contribuído com a sua experiência aqui, né? Que a nossa ideia é passar verdade para essas pessoas. Então, o que você diria aí para finalizar para uma pessoa que está vindo para Portugal? Primeira coisa, venha com visto. Não venha como turista e fique aqui, é muito burocrático. Não usa as coisas, você não tem facilidade para tirar NIS, você depende de outra pessoa para assinar o seu NIS. Venha com visto, se organize financeiramente, mas venha. Se é o seu sonho, se você está de acordo com seu marido, com a sua esposa, venha, vale a pena. É um investimento assim para a qualidade de vida, embora seja sofrido no início, para a maioria das pessoas, ainda assim te possibilita comer em um restaurante menor, andar em um ambiente agradável, longe da violência e do estresse. Minha gente, então assim, acho que um fator principal é ter coragem, né? Coragem para imigrar é algo que é muito necessário porque você vai mudar. E como eu costumo dizer, a gente zera tudo, né? Zera trabalho, zera amizade, zera convívio, então realmente é tudo novo. Então, Samela, obrigada. Obrigada, pessoal, por acompanhar a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.